começar aí também. E aí, meu amigo, minha amiga concurseira, vamos então firme e forte começar o nosso evento de licitações, aquela ansiedade, né? Aquele nervosismo. Tô ao vivo aqui com a galera do Instagram também, ó. Você que tá acompanhando pelo Instagram aí, corre lá no YouTube do Alfacom, que a gente tá ao vivo já. Você consegue acompanhar por aqui de boa. Só que já eu vou pro quadro, meu. Aí, né, vai ter que estar no YouTube para desenrolar bacana. Cara, esse aqui foi um evento bem aguardado, um evento que o pessoal pediu muito. Já faz um tempinho já que o pessoal tá pedindo aí para a gente dar uma desenrolada no evento legal de licitações. E olha só, o Alfacom não vai fazer ou não. Nós vamos fazer 3 eventos de licitações. É isso aí, para fazer um negócio completaço. Então hoje é a primeira parte do terceiro evento, beleza? Dos 3 eventos, na verdade, né? Então a gente vai ter a trilogia de licitações aqui. Vai ser essa série de eventos. Hoje é o primeiro dia. E a gente vai começar com a lei favorita de todo mundo, com a lei 8666 de 93. Muito bem, vamos lá. Baixa o materialzinho. Professor, como que eu baixo o material? Tem que estar logado no Alfacom, loga lá na página do Alfacom, no site do Alfacom mesmo, vai lá na parte de eventos ao vivo, aí ali dentro você vai ter o nosso evento e tem a abinha materiais, é só clicar ali, baixa o material, show de bola, preparei um material bem completo para você, hein? Para inclusive dar uma complementada aqui no que a gente vai fazer em aula. Olha, veja bem, material é para você dar uma complementada no que a gente vai fazer, tá? Você não precisa estar acompanhando com ele agora não. Ao final da aula, nós vamos fazer algumas questões, beleza? Aí sim você acompanha, mas por enquanto eu prefiro que você fique aqui comigo, do que ficar ali acompanhando o material, sabe por quê? Nós vamos fazer também os resumos, os esquemas, porque querendo ou não é muita coisa, né? Você deve ter reparado que o 8666 é uma lei relativamente complexa, é uma lei meio chatinha, então a gente tem que fazer uns resuminhos, cara. Se chega na hora da prova, ou sabe ou não sabe, ou é aquilo lá ou não é aquilo lá, não tem meio termo. Então para desenrolar um negócio bacana, a gente vai fazer uns esquemas bem legais que eu quero que você acompanhe comigo também nos esquemas. Aí depois você pega o seu material, combinado? Que é o seguinte, o legal da aula é porque você vai ter um direcionamento. No que cai mais, o que cai menos, como cai, os principais pontos, ou a banca troca isso, a banca troca aquilo, fica ligado nesse detalhe, fica ligado no outro. Então é bem importante quando a gente tem aqui a aula para ter esse direcionamento, entendeu? E claro, né, a gente faz uma aula bem completa para realmente resolver a tua vida em prova. Aí você fez essa base forte que pega aí a maioria absoluta das questões, depois você vai complementando com o seu material para pegar as questões restantes. Porque senão você começa direto pelo material, aquele materialzão completão, aí você não sabe o que cai mais, o que cai menos, aí fica decorando coisa que não cai muito em prova e deixa de decorar coisa que não poderia. Fica tranquilo, vamos desenrolar bem isso aqui. E que tal a gente colocar esse ar-condicionado no menos 14 aí, Marcelo? O que você acha? Ou você tá com friozinho? Vamos colocar esse ar aí para dar uma gelada aqui? Eu quero que um pinguim venha te bicar na bunda hoje, rapaz. Tão frio que eu quero pôr nesse estúdio. Eu tô um calor aqui, eu tô vendo que eu tô suando, né? Eu não sei de onde esses caras vêm, que eles estão uns calor, velho do céu. E é daqui da cidade ainda. Pode estourar esse ar aí, eu quero que comece a criar pinguim aqui nesse estúdio. Vamos lá. Prontos? Preparados? Muito bem. Então vamos então aí fazer o nosso evento. Vamos começar trabalhando a lei 8666 de 93, beleza? Ó, pessoal que tá no Instagram, eu vou dar uma viradinha aqui na tela ali pro quadro onde a gente vai usar agora. Mas é só esse pouquinho, velho. O enquadramento vai ficar um lixo aqui no Instagram. Então você vai lá e acompanha no YouTube do Alfacom, beleza? Vem cá. Pode colocar aí. Isso. Não me engane não, rapaz. Pode colocar no mínimo que você conseguir aí. Oi? Tá virado. Tem a pessoa que tá filmando você? Não. Tá se agachando aí? Ah, eu tô vendo que você tava meio... tá virado aqui. Ele não tava muito obediente a esse negócio. Vamos lá. Ele vai ficar mexendo. Mas vamos lá. Olha só, a gente vai falar aqui então... Peraí, deixa eu colocar na ordem correta. Pronto. Tem uma ordem correta das canetas, não dá azar. A gente vai falar aqui então desse tema, ó. Do tema de licitações. Quando a gente fala de licitações, nós temos a lei básica, que é inclusive a lei que a gente vai trabalhar hoje, uma parte dela, que é a lei 8666 de 93, que é a lei que trata de licitações e contratos administrativos. Beleza. Só que nós temos outras leis também. Nós temos, por exemplo, a lei 10.520 de 2002, que é a lei que trata do pregão.
Nós temos o decreto 5450 de 2005, que é o pregão eletrônico. Então, como funciona? O básico que a gente tem é essa parte aqui, ó, é a 8666, que trata das licitações e contratos. A Lei 10.520, ela já trabalha o pregão. Aí nós temos também, né, deixa eu colocar um outro aqui. Nós temos o decreto 5450 de 2005, que trata do pregão eletrônico. Como funciona? Tem outras, tá? Tem outras. Você tem que ficar ligado no seguinte. O básico que você sempre vai ver no edital que tem licitações é a Lei 8666. Aí dentro da 8666, nós encontramos variações. Há editais que trabalham a lei todinha. Há editais que trabalham, por exemplo, só uma parte da lei. Há editais que trabalham a parte de licitações e contratos, que é do artigo 54 para frente, que pega contratos. Então é um pouco variável. Você tem que estar sempre antenado aí no seu edital, o ponto que você vai trabalhar. Aí alguns editais, além da lei 8666, também cobram o pregão. Também vem e cobram aqui a lei 10.520, que é o pregão. Alguns editais, além de cobrar a 8666, 10.520, também vai cobrar aí o decreto 5450, que é o pregão eletrônico. Mas qual que é a dica que eu vou te dar? Se você fizer um material misturando tudo isso aqui, primeiro que vai virar uma quizumba. Vai ficar tudo zoado, vai ficar muito bagunçado, o negócio não vai fluir bacana. Se você fizer separado, eu acho bem melhor para estudar. Por exemplo, a gente vem e faz um trabalho bem bacana em cima de 8666. Depois a gente vem e faz da 10.520. Depois a gente vem e fala do decreto, e assim sucessivamente. Sabe por quê? Vai ser absurdamente raro você ver um edital que cobre, por exemplo, só o 5450. Não tem. Porque para ele cobrar esse, ele cobra 10.520. E se o edital vai cobrar 10.520, 99% de chance de ter nele também a 8666. Então você vai reparar que é meio decorrência. Tipo, ele sempre vem meio decorrência uma da outra aqui. É difícil vir um edital, por exemplo, que cobra só uma. O que ele sempre vai cobrar quando vier licitações, que é o básico, é a 8666. Por isso que eu recomendo que faça o estudo dessa forma. Porque se você pega e começa a fazer uma mistureira, pensa no seguinte, você mistura tudo isso aqui, materialzão completo, cheio dos links e tal, aí abre o edital e não tem pregão no seu edital. O que tu faz com o material? Como que se adapta aquilo? Vai ficar zoado. Vai ficar zoado. Então a ideia legal é começar pela 8666, aí depois a gente vai trabalhando cada uma delas. Faça isso que o negócio fica muito mais organizado em prova, vai ficar muito mais legal em prova. Vamos lá. Feita essa orientaçãozinha. Pessoal tá falando que não achou material. Pessoal que não achou material, vai lá no site do Alphacom que você acha o material, tá? Você tem que estar cadastrado, tem que entrar lá. Cara, acho que vou ter que desligar o Insta aqui. Coloca ali, Marcelo, ó. Coloca aí em cima pra mim, ó. Isso. Coloca ali em cima da mesa, porque senão ele vai ficar na frente da câmera aqui. Aí o pessoal do Insta que quiser acompanhando, corre aqui pro evento. Aí isso aí, se você quiser virar pra cá, melhor ainda. E aí sim, rapaz, se não, né? Oi? Põe ali em cima, ó. Se eu derrubar meu celular, rapaz. Ó, tá uma beleza, não, ó, ele tá se filmando parecendo um siri andando agachado aqui. É uma maravilha, é uma beleza. Isso, agora vira ele pra cá. Aí só falta esse detalhe. Aí sim, tá uma bosta, mas vamos embora que vai dar tudo certo. Vamos lá. Não, ficou uma bosta, mas deixa assim mesmo. Pessoal do Instagram, vem pro YouTube, pô. Vem pro YouTube que vai dar certo. Vamos lá. Vimos então aqui essa pequena introdução, beleza? Pode apagar pra mim, Marcelo, por favor? Não, pode deixar que eu apago o que eu quero aqui. Quero apagar essa parte aqui só, pode deixar. Fizemos essa introduçãozinha, ó, vou apagar essa orientação geral e vamos começar então o nosso estudo. Vem comigo. Falamos da licitação. Nesse primeiro momento aqui nós vamos dar uma atenção especial para a nossa querida lei 8666 de 93. Carinhosamente apelidada de Lei do Capeta, por causa do 666, mas eu acho que é na verdade mais porque parece que tem um quê satânico nessa lei, porque ela é meio pesada, ela é meio complexa. Deixa disso, vamos desenrolar, vem cá. Para que serve uma licitação, professor? A licitação serve para atender ao princípio da indisponibilidade do interesse público. Lembra o princípio da indisponibilidade que fala que a administração pública tem que cuidar da coisa pública, gerir a coisa pública da melhor maneira possível. E quando ela vai adquirir, então, um bem, ela vai contratar uma obra ou um serviço, ela vai fazer aquilo com o nosso dinheiro. Então ela deve fazer de forma a melhor prezar pelo nosso dinheiro, a ter a melhor proposta.
Dessa forma, ela licita para alcançar a melhor proposta por interesse público. Por isso que existe aqui a lei de licitações. Nós temos lá na Constituição Federal, o dever de licitar. Esse dever de licitar é a regra geral. A regra, então, é que a administração pública possui o dever de licitar. Quando ela vai adquirir uma obra, um bem ou um serviço, como regra, ela precisa licitar antes. E esse dever de licitar, Thales, de acordo com a 8666, ela alcança quem? Aí a 8666, ela nos traz aqui essa obrigatoriedade. Veja bem, esse dever de licitar, ele alcança a administração direta, União, Estado, DF, municípios. Esse dever também é direcionado para a administração indireta, que no caso nós temos aqui as autarquias, as fundações públicas, as empresas públicas e as sociedades de economia mista. Nós temos também uma regra aí na 8666 que traz o dever de licitar para os fundos especiais e também para entidades controladas pelo poder público. Beleza. Aqui nós estamos vendo a regra geral que é o dever de licitar. Sabe para quem que eu quero chamar a sua atenção? Para esses aqui, ó, empresa pública e sociedade de economia mista. A empresa pública e a sociedade de economia mista, elas estão submetidas a uma outra lei, que é a Lei 13.303, que é uma lei própria. Deixa eu colocar diferente aqui para você. Elas possuem uma lei própria, que é uma lei que regulamenta as empresas públicas e a sociedade de economia mista. E dentro dessa lei própria, nós temos alguma regulamentação também na parte de licitações. Mas qual é o detalhe? Essa lei 13.303 que eu estava citando ali, ela não costuma estar no seu edital. É muito raro que ela venha. Por isso, essa lei própria, você não costuma estudar. Aí, como funciona então, Thales? EPEI 100 está fora do dever geral de licitar? Não está, pois a regra geral que é o dever de licitar é uma imposição da própria Constituição. Hoje, empresa pública e sociedade de economia mista, elas possuem um rol bem grande de exceções. Elas têm muitas hipóteses de contratação direta, mas ainda assim, a regra geral é o quê? O dever de licitar. Então nós temos muitas pegadinhas que vêm trabalhando justamente nessa parte, falando aí que EPEI, 100 não estão submetidas ao dever geral de licitar. Errado, mentira, elas estão sujeitas sim a essa regra geral que é o dever de licitar. Beleza? Muito bem. Então olha só, quem tem que licitar como regra geral? Toda a administração pública, direta, indireta, fundos especiais e também entidades controladas. Professor, empresa pública e sociedade de economia mista também? Sim, também estão sujeitas à regra geral que é licitar. Existem hoje diversas exceções. Nós temos várias exceções, mas veja bem, são exceções. A regra ainda é licitar. Cara, tem exceção pra caramba quando a gente fala de EPI 100, mas a regra é o quê? Licitar. Grava isso na cabeça, que isso chove de cair em prova. Eles adoram fazer pegadinha nessa parte em prova, beleza? Beleza. Visto isso aqui, vamos falar um pouquinho dessa parte aqui, ó, que são os objetivos das licitações. Olha só. Nós temos aqui os objetivos da licitação. Para que serve a licitação? Qual objetivo ela tem? Primeiro, a licitação serve para assegurar o princípio da isonomia. Vamos falar bem dele hoje. Aqui a gente tem uma regra geral que é a isonomia entre os licitantes. É tipo um concurso público, cara. O pessoal que vai fazer concurso não tem esse direito de concorrer e tal, de participar? É a mesma coisa que na licitação. Os licitantes têm o direito de participar, de contratar com a administração pública. Sendo que, quando eles vão fazer isso, eles serão tratados de forma isonômica, que é a regra geral. Há exceções, já iremos ver. Segundo objetivo, ela serve também para a seleção da proposta mais vantajosa para a administração pública, para obter a proposta mais vantajosa
para o futuro contrato. Olha a pegadinha. A banca vai falar para você que é para obter a proposta de preço mais baixo. Não necessariamente. Não necessariamente, pois muitas vezes o barato sai caro. Então, em alguns casos, não necessariamente a melhor proposta é a de valor mais baixo. Porque o que a lei determina é que a seleção da proposta mais vantajosa, beleza? Fica de olho. E tem aí o último objetivo, que é assegurar o desenvolvimento nacional sustentável. Deixa eu colocar direto aqui, fazer mais resumido ainda. Que é assegurar o desenvolvimento nacional sustentável. Isso aqui pode significar duas coisas. Primeiro, quando a gente vai licitar, a gente tem que olhar também o que é melhor para o Brasil como um todo. A gente vai ver que em alguns casos é melhor a gente contratar com uma empresa brasileira, mesmo pagando um pouquinho mais caro, do que com uma empresa estrangeira. Às vezes, então, compensa a gente pagar um pouco mais caro e contratar com uma empresa brasileira do que com uma estrangeira. Calma que eu já chego nesse ponto. Mas não apenas isso. A Lei 8666, ela também tem essa pegada do desenvolvimento nacional sustentável no seguinte sentido. Quando vai ser feita uma licitação, a administração pública pode, por exemplo, priorizar produtos que sejam menos agressivos ao meio ambiente, produtos que sejam sustentáveis. Então essa parada aqui de desenvolvimento nacional sustentável, isso aqui tem muito a ver também, ó, com critérios ambientais. Vou colocar aqui critérios ambientais só para te ajudar a lembrar quando vier em prova. Tipo assim, critérios ambientais no seguinte sentido. E utilizar produtos menos agressivos ao meio ambiente, que não machuque os animaizinhos, entendeu? Esse tipo de coisa. Quando for aqui esse tipo de licitação, ela pode, então, na licitação, utilizar requisitos, critérios que sejam sustentáveis, ou que sejam, por exemplo, menos agressivos ao meio ambiente. É o tipo de coisa que a gente vem em prova e fala, tá inventando isso aqui, rapaz, isso aqui é mentira, da onde isso? Sim, tá lá na 8666. Existe essa possibilidade, que como não está expresso, a gente fica meio com medo, né? Muito bem. Vimos então a primeira parte. Olha que moleza, ó. Objetivos da licitação. A isonomia, seleção da proposta mais vantajosa e desenvolvimento nacional sustentável. Beleza? Beleza. Esses são os nossos objetivos. Legal. Aí, seguindo a esteira, eu quero trabalhar a primeira parte de princípios, depois eu falo de tipos. Eu sei que no meu materialzinho vem tipos primeiro, mas deixa eu trabalhar numa outra ordem que eu gosto, não muda nada, não muda nada. Vamos falar um pouquinho dessa parte aqui primeiro, ó. Da parte que fala dos princípios, porque você vai ver que a licitação, ela tem alguns princípios que estão expressos, outros, por sua vez, que estão implícitos. Eu vou falar dos princípios primeiro, depois a gente fala um pouquinho aí dos tipos e eu emendo nas modalidades, embora modalidades a gente vai trabalhar na próxima aula, mas vem cá, vem cá. Dentro, então, da Lei 8666, nós temos vários princípios. Tem vários princípios ali dentro. Alguns a gente vai dar uma pegada aqui no quadro, outros você tem no seu material para dar uma complementada, porque eles são simples, tem alguns que são bem bobinhos. Outros são extremamente específicos para as licitações. Aí nesses a gente vai dar um grau especial. Olha só, primeiro princípio que eu já quero conversar contigo é esse aqui, é um dos mais importantes. O primeiro que a gente já vai chegar trabalhando é um dos mais importantes, que é o princípio da isonomia. Então, ó, o primeiro que a gente vai trabalhar é esse aqui, que já é um dos mais importantes, que é o princípio da isonomia. O que esse princípio fala, professor? Fala que os licitantes, esse princípio determina que os licitantes serão tratados sem privilégios e sem discriminações. Como assim, professor? A administração pública vai tratar os licitantes de forma isonômica. Ela não pode, por exemplo, fazer assim, ó, você eu gosto, eu vou dar uma vantagem, você eu não gosto, não vai rolar. Cara, ela não pode fazer isso. Ela não pode fazer esse tipo de coisa. Por quê? Porque ela trata todos eles de forma igualitária. Então ela não pode tratar os licitantes com privilégios, com discriminações. Lembra do princípio da isonomia. Só que há exceções, cara, há várias exceções. Cuidado que, embora essa seja a regra, olha só, há
exceções. Como assim, Thales? Há exceções, casos em que é admitido um tratamento diferenciado. Casos em que é admitido um tratamento diferenciado. Pode deixar ali, pessoal, ir copiando. Pode deixar ali, pessoal, ir copiando. Então, veja bem, embora a regra seja aí a gente ter o tratamento isonômico, em algumas situações o tratamento diferenciado é admitido. É admitido que ele trate os licitantes por regras diferentes. Calma que a gente já vai ver. Então, ó, primeira parte, a regra geral é a isonomia. Contudo, alguns tratamentos diferenciados podem ser feitos? Podem sim, é o que a gente vai ver agora, vem comigo. Vamos ver essas exceções. Vamos ver essas exceções. Olha a primeira delas, ó. Olha a primeira dessas exceções. A primeira que nós temos é um caso que pode ser utilizado como desempate. A primeira situação é essa aqui, ó. Os critérios utilizados para desempate. Tipo assim, foi feita uma licitação, deu empate, propostas idênticas. Sabe como funcionam os critérios de desempate? Nessa ordem. Primeiro, quando forem produtos produzidos no Brasil, produzidos no país. Pensa comigo, a gente vai comprar alguma coisa, comprar um bem, comprar um material. Esse material é fabricado no Brasil e fora do Brasil. O que é melhor para a gente? Comprar aqui dentro ou lá fora? Poxa, aqui dentro, cara. Aqui dentro a gente está gerando renda, está gerando emprego, está pagando impostos. Então é muito melhor comprar por aquele que foi produzido no país. Deu empate? Esse é o primeiro critério. O segundo critério de desempate é quando nós tivermos produtos ou serviços prestados por empresa brasileira. Olha a pegadinha. A banca vai falar para você que o primeiro critério de desempate é empresa brasileira. Negativo, tá errado. Não é não. Raciocina comigo. Imagina que a gente tem uma empresa estrangeira no Brasil e uma empresa brasileira no estrangeiro. É melhor contratar com qual? Com aquela que está no país. Com aquela que produz no país, mesmo sendo estrangeira. Porque ela gera empregos, ela gera renda, ela paga impostos, ela movimenta a nossa economia. Então, cuidado que o primeiro critério de desempate que a gente tem não é empresa brasileira. Esse é o segundo critério de desempate. Beleza? Se não for o caso, a gente parte para o terceiro critério. Que é a empresa que invista no país. Invista em tecnologia ou pesquisa científica, ela investe no país. Nesse caso, nós também temos aqui um critério de desempate. Se não for a situação, a gente parte para o quarto. O quarto critério é a empresa que preenche os requisitos de acessibilidade. Sabe como funciona? Aqui nós temos empresas que contratam aquele mínimo exigido em lei de deficientes ou reabilitados da Previdência Social. São pessoas que, em um primeiro momento, teriam uma certa dificuldade em entrar no mercado. Por quê? Porque às vezes o mercado é preconceituoso mesmo. Então o que acontece? A empresa que tiver aquele número mínimo de cargos exigido em lei de deficientes ou reabilitados na Previdência Social, ela ganha aqui, ó, critério de desempate. Olha que legal. E vou falar para você, hein? Na prática, muitas vezes, é o critério que mais funciona. Porque, poxa, às vezes são duas empresas brasileiras que produzem bens no país e ninguém investe em porra nenhuma. Aí a acessibilidade que acaba sendo o critério de desempate. Tem muita empresa que vive de licitação, que a principal função dela, a principal atividade dela é realmente licitar. Então eles fazem essa contratação justamente pensando no critério de desempate. Ai, professor, então eles não estão fazendo de coração, eles estão fazendo... Cara, e daí que estão fazendo de coração? Não é importante que está contratando, esse que é importante. Aí, se não for o caso, a gente parte para o último critério, que é o sorteio. Aí, se não for o caso, a gente parte para o último critério, que é o sorteio. Então, sorteio é o último critério de desempate que nós iremos adotar. Cuidado que às vezes em prova
A banca tenta colocar de forma diferente, tá ligado? Ela fala que o sorteio é o primeiro. Bobeira, bobeira. Facinho você mata. Sorteio é o último. Então, ó, cuidado com esta ordem. Produzidos no Brasil, empresa brasileira, invista no Brasil, acessibilidade e o último é sorteio. Aí, estamos vendo um caso em que a gente tem um tratamento diferenciado que é admitido na própria legislação. A própria lei está admitindo esse critério diferenciado. Mas acabou não. Tem mais. Tem uma outra forma que também é admitida aqui um tratamento diferenciado. A Lei 8666 estabelece que pode ser feita uma margem de preferência. Professor, pode ser feita uma margem de preferência? Pode sim. A gente pode colocar uma margem de preferência para empresas nacionais que preencham determinados requisitos técnicos e para acessibilidade. Vai copiando que eu vou pôr no quadro. Olha só. Essa margem de preferência, então, para empresas nacionais que preencham determinados requisitos técnicos e para também empresas que atendam àqueles requisitos de acessibilidade. Essa margem de preferência será feita por ato do Poder Executivo. E olha só que legal. Ela pode ser de até 25%. Pensa comigo, tivemos uma licitação. Empresa A, B, C, D. A A falou que vende aquilo lá, por exemplo, por R$100 mil. A B falou que vende por 107. A C falou que vende por 120. A D falou que vende por 122. Teoricamente falando, a empresa vencedora seria a empresa A. Mas pensa comigo, são todas empresas estrangeiras. A empresa B é uma empresa brasileira e que investe no Brasil. E que preenche, na verdade, aqueles requisitos técnicos. Ou a empresa que preenche os requisitos de acessibilidade. Cara, nessa situação aqui, mesmo a empresa C não tendo feito a proposta de valor mais baixo, de acordo com a margem de preferência, a gente contrataria com ela. Porque às vezes é melhor pagar um pouco mais caro, mas fazer o dinheiro rodar dentro de casa. Então, nesse exemplo que eu estou dando aqui para você, ele não teve a proposta de valor mais baixo. Na verdade, foi a terceira. Mas se está dentro da margem de preferência, poderia contratar com ele. Bem legal essa parte, né? Para a prova, é bem tranquilo, tá? Aí nós temos uma última situação em que também pode ser feito um tratamento diferenciado, que a 8666 fala o seguinte: que as microempresas e as empresas de pequeno porte, então ME e EPP, determina a Lei 8666 que elas terão um tratamento, tá louco, estava escrevendo demais aqui, que elas terão um tratamento diferenciado e favorecido. Elas terão um tratamento diferenciado e favorecido na forma da lei. A lei vai dispor acerca desse tratamento. A 8666 apenas levanta a bola. Ela só levanta a bola. Ela fala o seguinte, ó, microempresa e empresa de pequeno porte, elas terão um tratamento diferenciado e favorecido nos termos da lei. Pronto. Só isso. Então, olha que legal. Embora a regra seja realmente a isonomia, nós temos vários casos aqui de tratamento diferenciado. E não é ilegal. Pelo contrário, estão na lei. A própria lei prevê essas situações. Bem fácil, né? Bem de boa. Esse é o primeiro princípio que a gente viu aqui, que é um princípio tranquilo, que é o princípio da isonomia. Vamos lá. Próximo princípio que a gente vai ver agora. Nós temos um princípio, eu não vou trabalhar todos, tá? No seu materialzinho você tem mais alguns aí para dar uma complementada. Eu vou direto na veia daqueles mais importantes. Nós temos aqui um segundo princípio, que é o princípio da impessoalidade. O princípio da impessoalidade, ele pode ser chamado aqui na 8666 também
de princípio do julgamento objetivo. Tem sim aquela impessoalidade que a gente estuda lá no tópico de princípios, lá do LIMP, mas aqui a impessoalidade, que trata do julgamento objetivo, ele fala o seguinte, que a seleção, fala que a seleção da proposta vencedora, será feita por meio de, olha só, critérios, agora vem um ponto importante, critérios objetivos, será feito por meio de critérios objetivos que estarão previamente fixados. Critérios objetivos previamente fixados. Cara, é igual ao concurso público. É igual ao concurso. Os critérios que vão definir ali o aprovado, ou no caso o vencedor, estão previamente definidos, já estão no edital, já estão no instrumento convocatório definidos. Então aquilo que vai definir qual é o critério vencedor, já está lá. Já está lá. E são critérios objetivos. Deixa eu te dar um exemplo aqui para você entender bem o que é essa parada de objetivo e subjetivo. Duas pessoas, ó. Imagine aqui. Beleza? Duas pessoas. Eu falar assim para você. Esse é mais alto. Isso é um critério objetivo. Por quê? Porque não varia de acordo com a opinião. Não, na minha opinião esse aqui é mais alto. Véi, não tem opinião, é só pegar uma régua e medir os cabras. É óbvio que esse aqui é mais alto. Esse é um critério objetivo. Eu falo o seguinte, ó, aqui o vencedor é o mais alto. Pronto, esse é o mais alto. Isso é um critério objetivo. Critério subjetivo é eu chegar e falar o seguinte, esse aqui é mais bonito. Pô, aí varia de cada um, né? Tem uns que gostam de mais altinho, outros mais baixinho, mais gordinho, mais magrinho, cada um do jeito. Isso aí é um critério subjetivo, uma coisa que varia, que tem a ver com a opinião. Critério objetivo é aquele que não tem a ver com a opinião. É só você olhar e todo mundo chega à mesma conclusão, que esse cabra é mais alto. Isso que é um critério objetivo. Então a licitação, quando ela vai ser feita, ela utiliza critérios objetivos. A administração pública já vai falar, olha, os seguintes critérios determinam qual é a proposta vencedora. Tem o critério 1, critério 2, 3, o 4 e o 5. E ela tem que observar esses critérios. É uma coisa bem óbvia, né? É igual ao concurso público. Os critérios já estão definidos e são critérios objetivos. Não tem nenhuma fase do concurso que fala assim, nessa fase nós veremos se você realmente tem cara de polícia, por exemplo, que vai fazer polícia. Que cara de polícia, rapaz? Não existe isso, é critério subjetivo. Aqui nós temos critérios objetivos. Belezeira? Esse é bem de boa, né? Olha um outro princípio que é super característico aqui das licitações. É o chamado princípio do sigilo das propostas. Nós temos aqui o chamado princípio do sigilo das propostas. O que isso aqui significa, professor? A licitação é pública. Então, olha só. Nós temos a regra geral, que é a publicidade. Então, os atos licitatórios a licitação é pública. Os atos licitatórios são públicos. Regra, princípio da publicidade. Nada novo, algo que você já conhece. Beleza? Mas essa é uma regra que não é absoluta, pois há uma exceção. Olha só. Salvo quanto ao conteúdo das propostas, até, logicamente, o momento da abertura. Até o momento da abertura. Deixa eu te mostrar como funciona.
Aqui na 8666, quando o administrador público faz uma licitação, ele chega e exige alguns requisitos. Aí o licitante ele vai trazer ali, basicamente, 2 envelopes, por assim dizer. 2 envelopes. Nesse primeiro envelope, ele traz a documentação exigida para participar. E nesse segundo envelope, o valor das propostas. Já já nós vamos ver as fases da licitação e você vai ver que rola da seguinte forma. Todo mundo que vai participar, por exemplo, chega aqui, né, ó, o licitante A, o B, o C, o D, o E, o F, o G e assim vai. O que ela faz? Ela pega o envelope do A, abre, ó, você está ok, pode participar. Pega do B, abre, vê se está tudo ok, beleza, você está habilitado, você pode participar. Pega do C e assim sucessivamente. Chega no D e fala, ô velho, você não preencheu os requisitos, você está eliminado. Pega no E, você também, no F, você também, o G está eliminado. Pronto. Ela vai abrindo esses envelopes para ver aí quem está habilitado. Aí, vendo quem está habilitado, nós temos as pessoas que efetivamente vão participar. Só que junto quando eles trouxerem esse envelope de documentos, eles trazem também um envelope contendo o valor das propostas. É tipo assim, quanto cada um está oferecendo. A gente não sabe. A gente não sabe, porque esse envelope aqui, ele está lacrado. Então, ó, o valor de cada um deles é uma incógnita. A gente não sabe quanto cada um está oferecendo. Por quê? Porque o envelope está lacrado. Sabe por que a administração pública faz isso? Veja bem, eu quero ganhar, não quero? Quero, eu quero ganhar. Então eu vou tentar jogar o valor mais baixo possível. Porque se eu jogar um valor alto, provavelmente os outros vão jogar um valor mais baixo que o meu. Só que eu não sei quanto que eles estão oferecendo. Então, para evitar aí que eu perca, eu tento jogar um valor mais baixo possível. Na teoria funciona bem, né? O duro que na prática, de vez em quando, tem que ser vergonha que combina. Não cai a prática em prova, cai em prova a teoria. Aí eles não sabem quanto cada um ofereceu. Então, olha como funciona. A regra é que os atos licitatórios são públicos. A licitação é pública, com a exceção do conteúdo das propostas. Esse aqui é sigiloso. Até que chega o momento da gente abrir esse envelope. Aí quando a gente vai abrir o envelope, aí a gente vê certinho. Fala, esse aqui falou que vende por 100. Esse falou que vende por 102. Esse por 101. Esse aqui por 97. Esse aqui por 92. Tá lá. Aí a gente abre os envelopes e a gente vê. Nesse exemplo, esse é o vencedor. Pronto, é assim que funciona. Então, primeiro ela vai verificar se o pessoal preencheu os requisitos para estar habilitado, para participar da licitação. Se estiverem, aí depois a gente parte aí para essa outra etapa, que é a verificação das propostas. Então, cuidado. Cara, que às vezes tem cada pegadinha boba que a gente perde de bisonhagem mesmo. A banca fala assim, quer ver, ó? A banca fala assim para você. A licitação é sigilosa, salvo quanto ao conteúdo das propostas. Putz, é o inverso. É o inverso. A licitação é pública, salvo quanto ao sigilo das propostas, salvo quanto às propostas que são sigilosas. Então, cuidado, que às vezes ela inverte. Vamos combinar? É coisa boba, é coisa fácil. A gente perde por quê? Cara, chega na hora da prova, a gente está ansioso, a gente está nervoso, a gente está meio bizonho, aí comete erros. O que acontece? Faz parte. Fica atento para não rolar com você. Tá. Feito isso, passamos esse princípio, vamos analisar outros também importantíssimos, mas muito importantes mesmo. Enquanto isso, ó, aproveito para dar o like aí, tá? Nós temos aí quase 1.400 pessoas acompanhando, obrigado aí, tamo junto, espero que o evento te ajude na tua aprovação. Mas olha lá, clica no likezinho que não custa, tá? Que é... Se é para INSS? Tá, vou falar. Aproveita aí e clica, dá o like, cara, porque é como você dá o feedback da aula, entendeu? Você fala que está gostando da aula como? Dando like, a gente vê por ali a medição. O pessoal está perguntando, cai para INSS? Olha, depende, porque os editais eles sofrem uma certa variação com o tempo. Alguns editais do INSS não cobram, mas sabe a dica que eu te dou? É a seguinte, estuda, porque licitações têm vindo cada vez mais em prova. Cada vez mais está vindo em prova. Vide, por exemplo, o edital do MPU. O MPU, cara, ele veio cobrando licitação pra caramba. Ele veio cobrando muito licitação. E se você não estivesse ali antenado,
Ia ser difícil estudar com o edital aberto. Então vai estudando. Porque eu apostaria que vai vir no edital do INSS, sim. Eu apostaria que vem, porque a banca tem cobrado muito a parte de licitações. Então, vai afiando o machado aí, porque depois com a prova aberta, com o edital aberto, não vai rolar não. Eu acho que tá acabando a bateria do celular ali, viu? Traz ele aqui pra mim, Marcelo, por favor. Tá na lombra ali. Traz ele pra mim o celular, por favor, que acho que tá acabando a bateria. Ele tá meio... Pode filmar ele um pouco aí. Isso. Aí, deixa eu só desligar aqui. Isso, pode colocar ali. Ele já deu aqui sinal que tá acabando a bateria, ó. Aí, galera do Instagram, ó, corre lá pro YouTube do Alphacom, tá vendo? Estamos ao vivo ali, ó. O pessoal do YouTube tá acompanhando. Corre pro YouTube do Alphacom que o evento vai continuar lá. Valeu? Até daqui a pouquinho te aguardo lá, hein? Até já. Deixa eu só fechar aqui. Vamos continuar nesse evento, né? Muito bem. Vamos lá. Vem comigo. Cara, alguns tópicos você tem que estudar aí antes do edital e deixar o material pronto. Sabe por quê? Se vier no teu edital licitações que você nunca viu na vida, velho, aí vai dar uma penada para pegar com o edital aberto. Dá para tentar desenrolar, entendeu? Mas tem tópico que tem que trabalhar antes. Essa é uma recomendação minha. Vamos lá, vamos dar sequência, vem comigo. Vamos falar agora de um outro princípio, de um quarto princípio, que é o princípio da vinculação ao instrumento convocatório. É o princípio da vinculação ao instrumento convocatório. Professor, o que é instrumento convocatório? O instrumento convocatório é o instrumento que convoca a pessoa para participar da licitação. No caso, nós temos aqui o chamado edital ou também a carta convite. Sabe o que significa? Essas disposições do instrumento convocatório, elas devem ser observadas. Essas disposições, elas devem ser observadas tanto pela administração pública, vai copiando que o tio já explica, como também pelos licitantes. É como se esse instrumento convocatório fosse lei entre eles. Não é lei, tá? É um instrumento convocatório. Mas tem um primeiro detalhe. Antes de eu começar a falar qualquer coisa, veja se não é óbvio isso aqui que eu vou te perguntar. O edital e a carta convite tem que estar de acordo com a lei? Lógico. Lógico que o edital e a carta convite tem que estar de acordo com a lei. Então as disposições que estão ali dentro devem estar em consonância com a lei. Aí é o seguinte, aquilo que foi tratado no edital e na carta convite deve ser respeitado pela administração pública e também pelos licitantes. Deixa eu dar um exemplo. Imagina que a administração vem e joga aqui no edital que os critérios para a seleção da proposta vencedora tem ali, ó, o critério 1, 2, 3, 4 e 5. Beleza. Aí na hora que ela vai fazer o julgamento das propostas, ela fala assim, o critério 4 e o 5 eu nem vou cobrar. Não vai cobrar. Vai cobrar sim. Claro que vai cobrar. Às vezes a minha empresa se preparou para ter esses critérios preenchidos. Ela vai ter que obedecer. Às vezes ela chega e fala, eu tive uma ideia aqui, eu fiz um critério novo. Não pode. Não pode. Teria que fazer uma alteração no edital. Não pode chegar na hora de julgar e adotar critérios diferentes daqueles. Deixa eu te dar um exemplo. Faz aí o devido paralelo para concurso público. Imagina que você vem aí e faz para carreira policial, beleza? Só para dar esse exemplo aqui. E tá lá no teu edital que tem TAF, teste de aptidão física. Cara, durante aí o edital, antes você tá treinando, tá fazendo ali o treino tal, para fazer o TAF. Aí depois chega lá na frente, a administração fala assim, vamos deixar quieto esse negócio de TAF? Aqui, ó, quem vai deixar quieto? Por quê? Porque quem não tiver preparado, eu quero mais é que seja eliminado. Quem não treinou que seja eliminado. Vai ter TAF sim. Se estava no edital que vai ter TAF, tem que ter TAF. E a recíproca é verdadeira. A banca não pode chegar do nada e pedir o TAF se não está na lei da carreira. Então, o que significa isso? É como se essas disposições do instrumento convocatório fossem, entre aspas, lei entre a administração e os licitantes. Ela tem que obedecer isso aqui.
ela não pode ficar inventando critérios novos ou mesmo deixar de obedecer critérios que ela mesma estabeleceu. Beleza? Princípio bem fácil, princípio de boa. Chega em prova, vai tirar de letra esse aqui. Deixa eu ver se tem alguma dúvida. Por enquanto não, né? Por enquanto tá de boa. Não, Carla, fica tranquila que a NSS não tem TAF, beleza? Não tem TAF, pode ficar tranquilo. Tem TAF e não TAF, são exigidos apenas em determinadas carreiras e não é uma exigência que a banca inventa do nada, tá? Isso aí tem que estar na lei da carreira, igual o psicotécnico. O exame psicotécnico não basta estar no edital, ele deve estar na lei da carreira, beleza? Legal. Vou falar agora de um outro princípio, esse é o quinto princípio. Olha, é o mais cobrado em prova, vem comigo. É o mais cobrado em prova, que é o chamado princípio da adjudicação compulsória. Professor, o que é compulsória? Compulsória é obrigatória. E a adjudicação? O que é adjudicar? Deixa eu colocar o conceito para você, ó. Adjudicar significa que a administração pública vai atribuir o objeto da licitação ao vencedor. Esse é o conceitinho básico de adjudicar. Tá. Então significa que ela é obrigada a contratar com ele? Negativo. Cuidado que não é isso que esse princípio fala. Olha só, adjudicar então seria contratar com o vencedor, atribuir a ele o objeto da licitação. Mas veja bem o que eu vou mostrar para você agora, ó. A administração pública, ela não é obrigada a celebrar o contrato. A administração pública, ela não é obrigada a celebrar o contrato. Ela não é obrigada a contratar. Deixa eu te dar um exemplo. Imagina que ela licitou, beleza? Aí tem aqui, né? Esse aqui falou que vende por 100. Esse falou que vende por 102. Esse que vende por 103. Esse por 107. Esse por 109. Teoricamente falando, esse aqui é o vencedor. Não concorda? Esse é o vencedor. A administração pública é obrigada a contratar com ele? Negativo. Às vezes ela faz uma rápida pesquisa de mercado e sabe o que ela constata? Que são todos preços manifestamente superiores ao de mercado. Por exemplo, ela chegou aqui e viu que no mercado ela compra isso aqui, ó, por 70. Poxa, a gente licita para pagar menos, nunca para pagar mais. Dessa forma, ela vai revogar essa licitação. Sabe com quem que ela vai contratar? Com ninguém. Não vai contratar com ninguém. Ela revoga a licitação e não contrata com ninguém. Então a administração pública, ela não é obrigada a celebrar o contrato. Grava isso. Agora vem cá. Esse princípio fala o seguinte. O que a gente viu? Que ela não é obrigada a celebrar o contrato. Mas, se ela for celebrar, aí tem que ser com o vencedor. Se ela for celebrar, deve ser com o vencedor. Pode deixar ali o pessoal aí copiando. Pode deixar ali. Sabe o que isso significa? Seguinte, é o direito que o vencedor tem de não ser preterido. Então, se a administração pública for contratar, tem que ser com ele. Ela não pode contratar com uma outra pessoa. Tipo assim, contratar com o segundo colocado. Então, presta muita atenção que a adjudicação compulsória não significa que ela vai obrigatoriamente contratar com o vencedor. Negativo. Significa que, caso ela opte por celebrar o contrato, não pode ser com outra pessoa que não o vencedor da licitação. Bem tranquilo, né? Bem de boa. Sim, bem tranquilo. Não tem segredo, não. Não tem segredo, não. Olha só. Deixa eu ver se tem alguma dúvida aqui. Prova para delegado e polícia federal mais aprofundado que isso? Israel perguntou, cara, é o seguinte, você pega a prova de delegado, ele vai aprofundar em alguns pontos, tá? Mas essa parte que nós estamos vendo
ela é eminentemente legal, ou seja, quase tudo está na lei. Então, como que a gente pega aqui? Você responde a grande maioria das questões. Existem alguns pontos que têm um cunho doutrinário mais forte, aí lá sim você pega mais aprofundado. Mas essa base aqui, você aproveita ela 100% também, beleza? Muito bem, deixa eu ver se tem mais alguma dúvida aqui. Por enquanto não, né? Por enquanto tá de boa. O William perguntou se cai na PM. Cara, é difícil, viu? Não é muito concurso da PM que cobra, não. Depende de qual estado. Tem alguns concursos da PM que o edital vem parecendo da PF, pesadíssimo. Aí cai. Mas não são todos, depende de qual PM tu tá falando, entendeu? Legal, deixa eu ver. Show de bola. A Graziele perguntou, não há direito subjetivo à adjudicação? Não tem. Não tem direito subjetivo à adjudicação. O que significa é o seguinte, que se ela não é obrigada a celebrar com ele. O direito que ele tem é o direito de não ser preterido. É o direito de não chegar e contratar com o segundo. Esse é o direito que ele tem. Agora, o direito de contratar, isso não existe. Beleza? Beleza. Vimos, então, os principais princípios aqui dentro da 8666. No seu materialzinho tem mais algumas coisas. Fica de olho aí para fazer uma complementação bacana. Vem comigo. Vem aqui, ó. Marcelo, apaga para mim esse aqui, fazendo favor. Pode apagar esse aqui que eu vou fazer um esqueminha. Eu quero comparar uma coisa com a outra. Nós temos uma parte que cai bastante em prova e que às vezes confunde um pouco, que é a distinção entre tipos e modalidades de licitação. Cara, toma cuidado com esse negócio. Vem aqui comigo. Vem aqui comigo. Vamos começar aqui analisando os tipos de licitação. Quando a gente fala tipos de licitação, nós estamos falando do critério utilizado ou dos critérios utilizados para a seleção da proposta vencedora. Então, a forma que a administração pública seleciona a proposta vencedora é esse aqui, salvo para concurso. Quando a gente fala do concurso, ela pode usar critérios diferenciados. Mas aqui nós temos os seguintes critérios. Ó. Primeiro, nós temos o tipo de licitação menor preço. Menor preço. Nesse caso, a administração pública define o objeto da licitação e aquele que fizer mais barato, ela compra. Ela chega e fala, ó, quero comprar tal coisa, ou tantas unidades de tais produtos, ou construir tal coisa, ou tal serviço. Aquele que fizer o valor mais barato, ganha. Aqui é o critério menor preço, mas há outros. Nós temos aqui um outro critério, que é o tipo melhor técnica. Opa! Nesse caso, ela define um valor máximo e aqui ela não quer o mais barato, não. Ela quer o mais top, o mais fodarástico. Esse é o melhor técnica. Aí a gente tem um que mistura um pouquinho esses dois, que é o tipo técnica mais preço. Que é o tipo técnica mais preço. Aqui ela faz um meio termo, tá ligado? Faz um meio termo. Ela fala, olha, eu quero um negócio bom, mas o preço ela vai levar em consideração também. Ela faz, mas há um quarto tipo. Põe um pouquinho mais para baixo que eu vou escrever uma paradinha ali. Que é o tipo maior lance ou oferta. Beleza. Nós temos então esses 4 tipos de licitação. Nós temos essas 4 formas então de selecionar a proposta vencedora. Olha só, sempre que nós tivermos aqui esse técnica no nome, tá vendo? A melhor técnica ou técnica e preço, sabe o que a 8666 fala? Que a gente vai utilizar esses tipos aqui exclusivamente para atividades predominantemente intelectuais. Para atividades predominantemente intelectuais. Cara, então o tipo técnica e técnica mais preço, a gente não usa para comprar caneta, produto de limpeza. Isso aí é o menor preço.
Quando nós temos, então, a melhor técnica ou técnica mais preço, a lei determina que é usado exclusivamente, essa é uma palavra que dá 47 tipos de medos diferentes na hora da prova, né? Mas está na lei, a lei fala assim, ó, que é usado exclusivamente para atividades predominantemente intelectuais, beleza? Só que, embora esteja exclusivamente escrito, tem um outro caso. Tem um outro caso. É tipo assim, a gente usa técnica só para esse tipo de atividade. Contudo, olha só, pensa uma coisa comigo. Imagina que você vai comprar um computador. Se você for comprar um computador pelo menor preço, vixe, vai aparecer cada porcaria. Vai aparecer aqueles computadores antigos que nem mouse usava ainda, aquela tela verde monocromática, quem é mais velhinho vai ter lembrado desse. Nem paciência tem como jogar naquilo, não serve. Porcaria tralha, não roda. Ah, vamos usar a melhor técnica. Ô louco, velho, se usar a melhor técnica vai aparecer cada computador aí fodarástico tal, que você põe umas asas e ele sai voando assim. Igual aqueles que o João Paulo Mendes que tem na casa dele e tal. Não, não dá, não precisa de tudo isso também, é desperdício. O que você faz? Você faz um custo-benefício. Você faz ali o técnica e preço. Então a lei 8666, ela determina que quando forem então serviços ou produtos de informática, a gente utiliza, pode deixar no quadro, a gente utiliza a técnica mais preço. Espera aí que eu já vou colocar para você. Então olha só, vem comigo. Olha só, quando forem bens e serviços de informática, a gente utiliza obrigatoriamente a técnica mais preço. Por isso, cuidado que esse exclusivamente ali, se você ver em prova, põe que está certo. O examinador simplesmente copiou e colocou o que estava na lei. Ele só copiou e colou. Agora, quando forem bens e serviços da informática, você vai usar qual critério, qual tipo? Técnica mais preço. Beleza? Beleza. E esse maior lance ou oferta, professor? A gente utiliza esse aqui, ó, para alienações, que é quando a administração pública vai vender alguma coisa, por exemplo, o leilão. Quando ela quer vender alguma coisa, ela usa o leilão. E a gente utiliza também esse aqui para concessão de direito real de uso. Para concessão de direito real de uso. Show de bola! Vimos então os tipos de licitação. Olha como é fácil. Olha como é fácil. Nós temos o menor preço, melhor técnica, técnica e preço, maior lance ou oferta. Viu técnica no nome? A gente utiliza exclusivamente para atividades predominantemente intelectuais. Show de bola. Contudo, se forem bens e serviços de informática, aí a gente vai usar qual? Técnica e preço. Lembra que computador a gente faz aí aquele meio termo. Aí o maior lance, o maior oferta, esse é dado, esse é fácil. É para concessão de direito real de uso ou para alienações, ou seja, quando ela vai vender alguma coisa, por exemplo, o leilão. Bem fácil, né? Joia. Então cuidado que esses critérios aqui são os critérios utilizados para a seleção da proposta vencedora, exceto para concurso, tá? Salvo para a modalidade concurso. Não é concurso público não, hein? É a modalidade licitatória concurso que a gente vai ver depois. Vem em outro momento na próxima aula, inclusive. Então, esses critérios aqui, a gente utiliza menos para o concurso, porque o concurso podem ser utilizados outros critérios. Isso aqui é só para complementar. Mas olha o que eu quero te alertar. Pegadinha boba que você não pode perder. Não pode confundir tipo de licitação com modalidade de licitação. Cara, são coisas diferentes. Vem aqui comigo. Vem aqui comigo. Olha só. Quando a gente fala, então, das modalidades de licitação, é algo que é estudado em outro momento, mas eu vou fazer o link aqui. Eu vou fazer o link aqui. Quando a gente fala de modalidades, nós não estamos falando do critério, nós estamos falando do procedimento. Nós estamos falando aqui do rito utilizado. É como a licitação vai se desenrolar. Aí a 8666, ela nos traz
as seguintes modalidades. A concorrência, a tomada de preços, o convite, o concurso e o leilão. Então, a gente vai estudar depois em um outro momento como funciona a escolha das modalidades, mas é assim. Cara, é uma licitação que vai aí ser modalidade convite. Então essa licitação vai se desenrolar segundo esse rito. Ah, mas é concorrência. Opa, concorrência a gente utiliza em casos específicos ou em valores bem altos. É uma modalidade que tem um procedimento mais complexo, um pouco mais demorado, beleza? Ele vai seguir aquelas regras. Então, quando a gente define a modalidade, nós estamos definindo o quê? Como a licitação vai se desenrolar, como ela vai transcorrer. Se for uma licitação na modalidade concorrência, é um procedimento mais complexo. Se for, por exemplo, na modalidade convite, é um rito mais simples, é um rito mais rápido, um pouco menos burocrático. Isso que é a modalidade. Lógico que vai chegar em prova, a banca vai inverter. Ela vai falar que a modalidade é o critério negativo, o critério é o tipo de licitação. Super cobrado em prova isso aqui, não me dá mole com um negócio desse. Professor, mas o pregão? Calma lá, olha o que a 8666 fala. Ó. A 8666, ela fala que é vedada, proibida, a criação de novas modalidades. Ela fala que é proibida a criação de novas modalidades e que é proibida a combinação das modalidades existentes. Resumindo, é vedada a criação ou a combinação de modalidades. Esse é um comando para o administrador. O administrador, quando está licitando, ele não pode ter ideias brilhantes, tipo assim, nossa, tive uma ideia legal, eu acho que eu vou fazer uma modalidade nova. Quê? Como assim, velho? Ele vai seguir uma dessas. Eu estou licitando e tive uma ideia. Eu vou pegar um pouquinho do convite, um pouquinho da tomada, misturar com a concorrência. Você tá louco? Esse tipo de gambiarra não pode. A 8666 fala que não rola. Cara, é tipo assim, é concorrência? Vai seguir o rito da concorrência. É convite? Vai seguir o trâmite do convite. Ele não pode ficar misturando. Não pode. Ô Thales, mas você está falando aqui para mim que é proibida a criação de novas modalidades. Eu sei que tem uma outra. Ah, veja bem. Esse é um comando para o administrador. O administrador é que não pode ficar criando novas modalidades. A lei pode. A lei pode. Nós temos uma outra modalidade que se encontra na Lei 10.520, que é o pregão. Mas olha só, cuidado, porque se no seu edital vem escrito apenas Lei 8666, você simplesmente ignora as disposições acerca do pregão. Você não fica pensando no pregão. Tanto que tiver alguma coisa dele, está errado. Aí você tem que analisar a vibe do teu edital. Por isso que é muito importante conhecer o edital. Se o teu edital vem falando aí 8666 e pregão, show de bola. Aí ela pode perguntar essas regras, que a gente vai dar uma batida nelas também no momento futuro. Só que se não tem pregão no edital, cara, esquece essas regras aqui, não fica misturando nada. Por isso que é super importante olhar o edital. Por isso que sempre tem que olhar o edital. Deixa eu ver se tem mais alguma dúvida aqui. Pregão é modalidade, claro que pregão é modalidade. A gente viu que é sim. Pregão é modalidade, mas veja bem, ele não está previsto na Lei 8666, ele está previsto na Lei 10.520. Então você tem que tomar muito cuidado com dois pontos. Primeiro, analisar o seu edital. Thales, o meu edital não tem pregão, então apaga o pregão da sua memória durante a prova. Não, professor, no meu edital veio pregão. Legal. Aí você vai responder a sua questão olhando também o enunciado. Se a questão fala para você, de acordo com a 8666 ou de acordo com a Lei 10.520, tu tem que ter essa manha.
E calma que a gente vai desenrolar, a gente vai treinar isso aqui. Não estou só falando por falar, vou te mostrar como rola. Mas fica de olho nessa parte, beleza? Então cuidado para não confundir tipo de licitação com modalidade. São coisas diferentes. E às vezes, né, a gente estuda igual um cavalo, né, velho? Nossa, a gente aprende cada coisa, pica das galáxias. Chega na prova, uma questão bobinha dessa que trocou, inverteu. Falou para você, são tipos de licitação, a concorrência, tomado, convite. Não, não são tipos, são modalidades. É aquela questão que quando a gente erra, a gente quer se matar no outro dia. A gente pega assim, né, o gabarito. Que errei, essa banca tá louca, eu vou meter o recurso. Aí você vai ver assim, dá vontade de procurar uma carroça para ir puxar. Tão burro que a gente se sente. Acontece, faz parte. Por isso que é importante você estudar o conteúdo, ó, e tá sempre revisando. Chegou perto da prova, você come com farinha a tua revisão. Porque aí uma bobeirinha dessa você não perde. Agora parece a coisa mais trouxa do mundo errar isso aqui, né? Só que lembra que no dia da prova, você tem todas as matérias, com todos os tópicos, o relógio correndo, ansiedade a mil. Cara, passa igual um sabão. Uma bobeira dessa, passa igual um sabão. Só que se você estudar de forma adequada e tiver tudo muito organizado na tua cabeça, esse erro não acontece. Por isso que eu prezo muito pelos resumos. Eu falo que os resumos foram o diferencial na minha aprovação. Não é a única coisa, eu fiz questões, material, tal, um monte de coisas. Mas o resumo foi o que ajudou na minha preparação. Por quê? Eu chegava ali à véspera da prova, cara, ó, lenha. Ia só na veia, pá. Só que isso aqui é para complementar algo que eu já tinha visto antes. Eu já tinha visto a lei. Era só para, sabe, ser aquele gatilho que me lembra o que estava na lei. Aí você vai bem em prova. Então, por isso que eu falo que a gente tem que analisar essas coisas antes do edital. Para quando o edital abrir, você ter uma boa parte já preparada. Porque depois que o edital está aberto, aí é só correria. Aí é difícil até fazer o resumo, não dá nem tempo. Beleza? Fica a dica então. Vem comigo. Olha só. Olha só uma parte que a gente vai ver aqui. Nós temos aqui as fases da licitação. Lembrando que aqui a gente está falando da fase externa. Tem também uma fase interna, que é uma fase preparatória. Ela não vem muito ao caso, isso aqui é um pouco mais tranquila. Aqui a gente está vendo... Caramba, esse microfone está dando choque, cara, sabia? Sério, esse cabinho dele aqui, eu tô sentindo, falando, velho, acho que eu tô meio louco, né? Não é não, é o cabo do microfone que tá me dando choque, mano, você acredita? Não, deixa assim mesmo, vamos ver, é bom que não dá sono. Eu tô sentindo uns negócios que eu falo, mas o que tá me acontecendo, né? É que eu tô ficando fresco, aí eu tô sentindo pinicar assim, eu acho que esse cabo tá descascado, ele tá dando uns choquezinhos, cara. Ainda bem que é uma voltagem baixa, não tava um negócio aqui no meio da aula, eu falei, ó, esse professor, mano, tá bem louco, né? Não, não é o caso não. Ó, o Falcão passou dessa fase já, para com isso. Ó, as fases da licitação, vem comigo. Primeira fase que nós temos é o edital. O edital é a forma que nós convocamos os licitantes para participar. É o edital que faz o quê? É o edital que torna pública a licitação. É o que torna a licitação pública. Então, quando é publicado o edital, a gente tem aí feita a publicidade, a licitação tornou-se pública, demos início à fase externa. Beleza. Depois nós temos a fase de habilitação. Nós temos a fase de habilitação. Veja bem, pode deixar ali. A habilitação a gente vai verificar se a pessoa preenche os requisitos para participar do procedimento licitatório. Aqui nós vamos analisar se ela preenche aquelas qualificações exigidas. Então aqui na habilitação, nós verificamos se ela preenche os requisitos para qualificação. Dependendo da modalidade licitatória, isso aqui é mais simples ou é um pouco mais complexo, depende da modalidade. Mas aqui que a gente primeiro verifica se a pessoa preenche todos os requisitos para poder participar. Feito isso, existe a próxima fase, que é a fase de classificação, que também pode ser chamada de fase de julgamento. A fase de classificação, também chamada de julgamento. Nesse momento, nós iremos fazer
a seleção da proposta vencedora. Nesse momento, nós faremos fazer a seleção da proposta vencedora. Legal, a gente viu aqui quem ganhou, né? Quem está em primeiro, segundo, terceiro, quarto, a gente viu quem ganhou. Feito isso, aí vai ter prazo para recurso, eles vão ver se está tudo ok, se não tem nenhuma irregularidade. Se tiver recurso, eles vão julgar o recurso. A hora que encerrar a discussão, aí a banca faz o quê? No caso, a administração, né? Ela faz a homologação. Ela faz a homologação. Então ela vai ver se tem recurso. Se houver recurso, ela julga. Todas as discussões, tudo que precisa ser arrumado, ela faz. Ela chega e fala, tá tudo resolvido, acabou. Aí ela homologa, aí vem a última fase, que é a adjudicação. Que é a adjudicação. Então, na homologação, a gente tem aqui a licitação encerrada, aí vem a adjudicação. A adjudicação nós já vimos, né? A adjudicação é quando ela atribui o objeto da licitação ao vencedor. É quando ela atribui o objeto da licitação ao vencedor. Isso que é adjudicar. Cuidado que às vezes a banca inverte algum termo. Ô, professor, eu estudei o pregão, não era assim não. Claro, o pregão tem uma inversão de fases, o pregão é diferente. Nós não estamos estudando o pregão. Nós estamos estudando qual? A Lei 8666. Cuidado, hein? Cuidado. Que quando a gente for analisar o pregão, deixa eu te dar um spoiler aqui. O pregão vai ser no terceiro evento, beleza? A aula que vem a gente ainda vai continuar dando aqui uma paulada na 8666. E o nosso terceiro evento, que vai ser daqui 2 semanas no caso, é aí que vai ter o pregão. Aí lá no pregão eu vou te mostrar como você faz. Mas eu não quero você sabendo do pregão aqui. O pregão é depois. Por enquanto eu preciso que você fique legalzinho, ó, nessa parte aqui. Beleza? Vai terminando de copiar que a gente já vai dar sequência. Vai terminando de copiar. Muito bem, pode vir para mim. Vimos as fases? Tá. Deixa eu jogar um negocinho aqui, só para complementar. Depende do seu edital. Talvez esse esteja, talvez não. Aqui a gente está fazendo um estudo um pouco mais amplo, sempre focado naquilo que é mais comum nos editais, tá? Mas dependendo do seu edital, alguns trechos podem estar ou não. Como a gente não está falando de nenhum edital específico aberto, a gente trabalha de forma um pouquinho mais ampla. Tem um negocinho chamado registro de preços. Sabe para que serve o registro de preços? Ele serve para a contratação de serviços ou mesmo para a aquisição de bens. Ele serve para a contratação de serviços ou para a aquisição de bens futuros. Olha que louco. Aqui a administração pública não vai fazer nada para comprar agora. É para comprar lá na frente. É entre aspas, uma pesquisa prévia. Eu vou te explicar melhor como funciona. Mas olha só, aqui é tipo assim, ela faz esse registro de preços, por exemplo, para material de limpeza. Entendeu? Ela tem aqui, ó, determinado material. Aí ela vem e faz o que parece com uma licitação, no qual ela vai fazer uma ampla pesquisa de mercado, já te mostra os requisitos. Aí ela põe, ó, tem a empresa A, tem a empresa B, a C, a D, a E. Essa empresa aqui, ela consegue fornecer 100 e o valor é esse. Essa aqui, ela consegue fornecer 100 unidades também, o valor é esse. Ah, essa aqui é 200, o valor é esse. Essa aqui é uma empresa maior, consegue fornecer 1000 e o valor é esse. É tipo uma lista, é uma lista. Ela deixa a lista pronta. Aí imagina que determinado órgão quer comprar aquele material, em vez dele fazer licitação, começar tudo do zero, ele chega aqui e fala, vou comprar com esse aqui. É o que tem um preço mais legal e tem o tanto que eu preciso. É tipo ele fazer uma pesquisa e deixar uma lista pronta. Isso que é o registro de preços. Aí a gente vai ver agora a funcionalidade. Olha só, ele não é obrigado a comprar aqui. Se ele quiser, ele licita.
Ele não é obrigado a firmar contratações, se quiser licita, mas ele deixa meio pronto, porque aqui eu estou vendo uma lista. Às vezes eles deixam centenas de listas prontas, porque tem coisa que eles estão comprando toda hora. E toda hora fazendo uma listação, toda hora. Não vai rolar. Então ele deixa isso aqui pronto. Aí um órgão fala, cara, eu preciso comprar umas canetas. Deixa eu ver quem que vende caneta. Ó, esse aqui vende, vou comprar com ele. Já está no preço legal, já ganhou tal, vou comprar com ele. Para isso que serve o sistema de registro de preços, beleza? É uma coisa bem simples, né? Uma coisa bem simples. Existe inclusive um decreto regulamentando isso aqui. É um decreto que estava no concurso do MPU. No caso da polícia, tal, outros concursos não cobram, mas é o que eu falei. Sempre analise o seu edital. Se você for para a prova se analisar o edital, você está indo jogar um jogo sem conhecer as regras. Possível. Abriu o edital, cara, a primeira coisa que você faz é imprimir ele ou deixar ele na tela ali e vendo o que você tem, o que você não tem. Já falo um pouco mais disso, vem cá. Olha só. Esse registro de preços ele será precedido por uma ampla pesquisa de mercado. Quando vão fazer aqui o sistema de registro de preços, a modalidade utilizada é a concorrência. E isso é o que está dentro da 8666. Aí eu vou colocar uma observaçãozinha que é um linkzinho, tá? Coloca uma observaçãozinha. Também pode pelo pregão. Ou seja, também pode ser utilizada a modalidade pregão. Mas veja bem, isso se tiver o quê? A lei do pregão no seu edital. Você tem que ver se no seu edital tem a lei 10.520. Se no seu edital não tiver a lei 10.520, esquece essa parte em azul. Mas normalmente quando a banca vai falar do sistema de registro de preços, tem, tá? Tem. Se não tiver nada no seu edital, é isso aqui só e boa. É isso aqui boa. Agora, se na sua lei tiver a lei 10.520, quando nós chegarmos no pregão, você vai ver que o pregão também pode ser utilizado para a formação, pode deixar ali, para a formação do sistema de registro de preços. Mais dois detalhezinhos. A validade do registro é de 1 ano. Então esse registro ele fica válido por 1 ano. A administração pública ela vai publicando essas listas trimestralmente. A cada 3 meses ela publica. Mas cada registro tem validade por 1 ano. Beleza? E último detalhe. A administração pública não está obrigada a firmar contratações. Ou seja, ela contrata aqui se ela quiser. Se ela quiser fazer uma licitação, ela pode fazer. Então essa parte que a gente está olhando do sistema de registro de preços é uma parte que está dentro da 8666. Ela é bem pequenininha. Ela cai aí variando de acordo com o seu edital, beleza? Tem que analisar o edital. Tem edital que cobra assim, ó, lei 8666. E velho, aí a lei inteira. Tem edital que vem, modalidades, princípios, limite, dispensa, aí fica fora. Só que o que eu recomendo? O que eu recomendo é que você pegue a lei toda, vai estudando ela toda ou quase toda. Aí quando o edital abrir, aí você separa tudo certinho. Então, vem cá, deixa eu te mostrar como se organiza isso. Por que o importante é você ter tudo organizado? Imagina que você quer ser um material, ó. Você quer ser um material, beleza? Aí você tem lá o tópico 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8, o 9, o 10. Quando você prepara ele, você prepara de forma mais ampla um pouco. E deixa lá montado. Aí, abriu o edital, chegou o dia fatídico. Aí vem aqui, ó, e abriu o edital. Cara, a hora que abre o edital, o primeiro dia, você vai fazer isso aqui que eu vou te mostrar. Com todas as matérias. Você tem ali no edital o tópico 1, o 2, o 3, o 4, o 6, o 7, o 9, o 10, o 11 e o 12. Você vai fazer o seguinte.
Ah, o tópico 1 do edital? Ah, beleza, tá aqui, ó, é o tópico 1. Ó, o tópico 2 eu tenho também. Tá aqui o tópico 2. Ah, beleza, o tópico 3 tá aqui também. Cara, o tópico 4, ele não veio inteiro, ele veio apenas uma parte. Tipo, ele não veio 4, tem o 4 inteiro preparado. É licitações, ele não veio licitações inteira. Ele veio apenas alguns trechos. Beleza? Você vai pegar no teu materialzinho, você coloca um post-it e tal, você vai marcar certinho do tópico 4 se ele cai inteiro ou se cai só alguns trechos. Imagina que você montou 8666 toda. Aí o edital veio recortadinho. Limites, dispensa, tal, contratação de... Beleza. Aí você vai pegar o teu material e vai deixar marcado. Você não vai rasgar, riscar nada, que você vai usar em editais futuros. Mas você deixa separado, para não correr o risco de estudar coisas que não estão no edital. E assim vai. Aí fala, opa, o tópico 5 não veio. Ó, não tem o tópico 5. Você coloca um clipe, alguma coisa, para não ficar estudando mais o tópico 5. Aí você vem, ah, o 6 está aqui. O 7 está aqui. Opa, não veio o tópico 8, né? Mas espera aí. Tem o tópico 9, né? Tem aqui o 9, tem o 10. Cara, na verdade, esse tópico 11 aqui é o tópico 8. Tá com o nome zoado. Tá com o nome esquisito. Você achou que era uma coisa, é outra. Ah, beleza. Isso é algo que a gente sempre faz com o edital aberto. Você vai pegando essas manhas também. Aí você vê que, na verdade, o tópico 8 ele veio sim. É que ele tá com um nome diferente. Ele está com um nome diferente. Às vezes você pega alguma coisa de anulação e revogação e não vem em atos, mas aquilo está em controle. Então você vai pegar o tópico 11, ó, vai ver aqui certinho a distribuição dele e às vezes você verifica que ele está o quê? Dentro do tópico 8. Poxa, cara, mas tem aqui um tópico novo, né, que é o tópico 12. Não tem problema. Agora você não está com o edital aberto? Você vai lá e prepara o tópico 12. Uma coisa é você estudar um tópico novo, outra coisa é estudar um monte de coisa nova. Aí você faz isso com todas as matérias. Aí, professor, dá trabalho, leva um tempo. Sim, concordo. Não é muito tempo, mas um pouquinho leva. Só que você imaginou que você chega ali no dia do teu estudo, sentei para estudar. Edital aberto, agora é papiragem. Pegou a primeira matéria. Tá no edital ou não tá isso aqui? Aí você vai parar o estudo, vai abrir o edital e vai ficar vendo. Perdeu 10 minutos. Perdeu 10 minutos. Parte para a segunda matéria. No meio do estudo você fala, ih cara, será que isso aqui cai mesmo? Aí vai lá de novo, fuçar o edital, ter que abrir, perde mais 10 minutos. Primeiro que você pode correr o risco de estudar algo que não cai. Tipo, ficou lá se matando no tópico 5, o tópico 5 não veio. Ou pior, você deixa de estudar algo que está no edital porque bobeou. Mas vamos fingir o seguinte, ó, que você perdeu aqui, ó, 20 minutos no total. Imagina que você vai estudar aí 60 dias até a data da prova. Beleza? Está estudando todo dia. 60 dias. 60 vezes 20, ó, vai dar 1.200. É isso? Não. É isso mesmo, 1.200. 1.200. 1.200 minutos. Converter isso aqui em hora. Vão dar... Isso, ó, 60 minutos dá uma hora. 1.060 por 60, ó. Pronto. Tô enferrujado na informática. Tá manjando pra caralho mesmo. Essa conta vai dar certo, ó. Corta. 6 vezes 12, 2, 20. 20 horas que você perdeu nesse vai e vem de edital. Véi, 20 horas, você faz miséria com o edital aberto. É tempo pra caramba. Você reparou como uma coisa que parece boba engole o seu tempo? Por isso que no primeiro dia você organiza tudo. Você organiza tudo. Você gasta ali 1 hora, 2, no pior dos casos. Só que aí você não corre o risco de estudar algo que está fora. Você não deixa de estudar algo que estava no edital, você esquece. E é assim que funciona. Porque, cara, é complicado, hein? Você sabe todos os tópicos de cabeça? Não sei. Então, como que você vai saber? Você vai pegar teu material e vai ficar batendo. Por isso que tem que fazer isso, por isso que é importante conhecer o seu edital. Não é tipo assim, dar uma lida só porque li para cumprir tabela. Não é, cara. É você pegar o edital e adaptar no seu estudo, adaptar no seu material. Aí você tem uma garantia de que nesses 60 dias, por exemplo, que eu falei, você está estudando 100% focado no edital. Porque acontece muito da galera simplesmente esquecer de estudar um tópico, ficar estudando um tópico que não cai, é tempo perdido. É tempo perdido. Então você tem que fazer render ao máximo, beleza? Tem que tomar cuidado com essa parte, né? Muito bem. Olha só. Tem um materialzinho. Tem um materialzinho de questões, beleza? Espera só um pouquinho. Deixa eu só arrumar aqui. Fica aqui mesmo. Vamos lá.
Pode colocar na tela para mim? Cadê a caneta? Achei a caneta. Coloca na tela para mim. Vamos dar uma olhadinha nas questões aí. Acompanha comigo, ó. Olha a primeira questão. Embora sejam entidades dotadas de personalidade jurídica de direito privado, isso é verdade? As empresas públicas, ó, como regra geral, primeiro detalhe então, empresa pública é pessoa jurídica de direito privado? É, isso está certo. Como regra geral, estão obrigadas a licitar antes de celebrar contratos destinados à prestação de serviços por terceiros. Cara, isso é verdade, isso está certo. Empresa pública e sociedade de economia mista, como, olha aqui, regra geral, estão obrigadas a licitar antes de celebrar contratos. Então a regra, pode vir para mim, a regra é que EP e SEI tem que licitar. Ô professor, mas não tem aquela lei que traz um monte de exceções? Isso, a lei traz exceções, porque a regra geral ainda é licitar. Cuidado com isso aqui na época, quando teve essa lei nova, muita gente saiu na internet por aí falando assim, acabou a obrigatoriedade de licitar para EP e SEI, fique de olho aí meu aluno, minha aluna. Você tá louco, velho? O pessoal só falando besteira na internet. A banca é ruim. A banca tem um pedaço de carvão no lugar do coração. Ela escutou aquilo, lenha, um monte de questões cobrando essa parte. Pessoal, tudo caindo igual um bando de patinho. Na época ainda falei, não mudou. A regra é licitar, beleza? Fique atento então. Volta para a tela, vamos fazer a próxima. Ó. Olha 2. Em regra geral, os contratos com terceiros para prestação de serviços a sociedades de economia mista que explorem atividade econômica não serão precedidos de licitação, olha só, como regra geral, os contratos que a SEM fazem não são precedidos de licitação, cara, questão errada, eles são sim precedidos de licitação. A regra é sim o dever de licitar. Cuidado com a pegadinha, hein? Cuidado com a pegadinha. 3. A garantia do princípio da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a administração pública e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável são objetivos da licitação. Questão dada, são 3 objetivos, ó. Isonomia, proposta mais vantajosa e desenvolvimento nacional sustentável. Questão correta. Olha 4. O objetivo da licitação, é escolher a proposta mais vantajosa, lembra que não é de valor mais baixo, é a mais vantajosa para o futuro contrato, fazer prevalecer o princípio da isonomia, visando a promoção do desenvolvimento nacional sustentável. Pô, lindo. Questão correta também. Marca aí como correta questão número 4. Pode vir aqui para mim. Pode voltar para mim. Então, ó, deu para perceber aí que é bem de boa, né? Não tem muito segredo não, deixa eu só apagar aqui para eu partir para as próximas questões agora. Então viu que não tem muito segredo. Você tem que ir fazendo igual a gente está fazendo aqui, tá? Grifando, marcando e tal, porque na hora da prova a gente fica meio bizonho, cara. A gente vai lendo, tipo meia olho, cai em cada pegadinha que a gente não acredita que cai numa pegadinha boba dessa. Vamos lá, dá uma respirada e vamos para a próxima questão. Pode vir na tela comigo. Olha a questão número 5. Opa, peraí, deixa eu colocar aqui, coloquei o errado. Deixa eu colocar aqui diferente, pronto, agora sim, ó. Melhor técnica e menor preço são exemplos de modalidades de licitação. Modalidades? Modalidades não, são tipos de licitação. Questão errada. Risca ali modalidades, escreve embaixo, ó, tipos de licitação. Coloca aqui, ó, na verdade não é modalidade não, ó. Opa, peraí que eu fiz alguma coisa errada aqui. Eles são... Ó que eu tô aprendendo a mexer nesse negócio, hein, rapaz. Eles são tipos de licitação. Questão errada. Então fica de olho aí na pegadinha, porque é uma coisa muito comum a banca trocar modalidade por tipo. Beleza? Padrãozaço, né? 6. São considerados, vem aqui, ó, tipos de licitação. Vamos ver se bate. A de menor preço, a de melhor técnica, a de técnica e preço e a de maior lance e oferta. São tipos de licitação? Questão corretaça. Marca aí como certo. 7. Diferentemente das modalidades de licitação que estabelecem os critérios de julgamento,
Os tipos de licitação definem os procedimentos a serem adotados. Olha só, diferentemente das modalidades que estabelecem o critério de julgamento. Os tipos de licitação definem os procedimentos a serem adotados? Isso é verdade? Mentira! O que a banca fez? Ela inverteu, olha só, ela inverteu a modalidade, que é o tipo... Opa, peraí que eu marquei errado aqui. A modalidade, deixa eu puxar aqui de novo. A modalidade, que é o procedimento... Ô, inferno! Pensei que eu sabia mexer, não estou sabendo não. Estou treinando aqui, mas vai dar certo. Calma que um dia a gente chega lá. Ó, a modalidade que refere-se ao procedimento e o critério que é o tipo de licitação. O que a banca queridíssima aqui fez? Ela inverteu os conceitos. Ela inverteu os conceitos. Questão errada. Pode marcar como errada. Questão errada. Então volta aqui para mim. Cuidado que essa pegadinha é muito comum. Modalidade é o procedimento, é como vai se desenrolar, e o tipo, que é o critério utilizado para a seleção da proposta vencedora. Dessa forma, questão errada, beleza? Vamos para a próxima, vem na tela comigo. Olha a questão número 8. Para aquisição de bens e serviços da informática, ó, marca aí, bens e serviços da informática, que atendam a determinadas peculiaridades técnicas, exige-se em regra a licitação do tipo, técnica e preço. A banca colocou esse em regra aí, porque tem casos de contratação direta, né? Então a regra é o que? Licitar, e olha só, quando forem bens e serviços da informática, a gente usa qual? A técnica e preço. Questão correta. 9. O tipo de licitação denominada melhor técnica, vamos ver se bate, ó. Cuidado com a pegadinha. O tipo, melhor técnica, é empregado exclusivamente para serviços de natureza predominantemente intelectual. Vamos aos detalhes. Melhor técnica é um tipo? Aham, é verdade. E esse tipo aí, ele é utilizado para serviços de natureza predominantemente intelectual? Sim, é o que está na lei. Eu sei que esse exclusivamente aqui, ó, dá 5 tipos de medos diferentes, né? Mas a questão está correta, cara, é isso aí mesmo. Pode marcar como correta. Vem aqui para mim, pode vir para mim. Então, ó, toma cuidado, primeiro detalhe que você viu, para a banca não trocar tipo de licitação com modalidade de licitação, beleza? E depois para ela não trocar também o conceito. Às vezes ela pega e troca o conceito de uma com outra. Então até aqui tá beleza, né? Vamos conversar, combinar que até aqui tá beleza. Deixa eu colocar uma próxima aqui, peraí. Pode pôr na tela de novo para mim. Vamos lá. Olha a questão número 10. A estrita observância ao edital constitui princípio básico de toda licitação. Bom, observar o edital é um princípio da licitação básico, que é o princípio da vinculação ao instrumento convocatório. Nesse caso, o instrumento convocatório que a gente está falando é o edital. Assim, o descumprimento desse requisito enseja a nulidade do certame. Lógico, se por acaso tem uma regra no edital e essa regra não foi observada, a licitação é nula. A licitação é ilegal, ela é inválida. Então a questão número 10, bem fácil, né? Pode marcar como correta. Ela é tão fácil que a gente até desconfia, né? Olha a 11. Em regra, a licitação será sigilosa, exceto quanto ao conteúdo das propostas até a respectiva abertura. Epa! Essa aqui a questão pega desavisado. Tá errado. Como regra, ela não é sigilosa. Como regra, ela é pública, salvo quantas propostas. Então, na verdade, as propostas é que são sigilosas, a licitação é pública. Questãozinha, fela da mãe essa daqui, hein? Pega a pessoa no pulo. 12. Na administração pública, as normas de licitação devem privilegiar as empresas de pequeno porte. Questão correta. Isso aqui a pessoa que não leu, ela fala, não pode ter privilégio. Pode, está lá na lei 8666, que microempresa e empresa de pequeno porte terão sim um tratamento diferenciado e favorecido na forma da lei. Questão correta. 13. Dado o princípio da isonomia, então ele está falando do princípio da isonomia, é vedado, ou seja, é proibido atribuir preferências para bens e serviços produzidos e prestados no Brasil,
ou por empresas brasileiras, mesmo que se trate de critério de desempate em procedimentos licitatórios. Situação que deverá ser resolvida por sorteio. Opa, questão errada, o sorteio é o último critério de desempate. Pode ser utilizado como desempate, sim, bens e serviços produzidos e prestados no Brasil, é empresa brasileira, é empresa que invista, acessibilidade. É uma exceção que está na lei, é uma exceção ao princípio da isonomia. Questão errada, cuidado com a pegadinha, hein? Foi bem de boa, né? 14. O princípio da adjudicação obrigatória. Olha só, quando vamos falar para você adjudicação obrigatória, é a mesma coisa que falar adjudicação compulsória, são sinônimos. É a garantia de que a administração pública celebrará o contrato com o vencedor de certame. Isso é verdade? Negativo. Ela não é obrigada a contratar com o vencedor de certame. Ela é obrigada a contratar com ele se ela for contratar. Então marca como errada, pode voltar aqui para mim. Pode voltar aqui para mim. Olha só, toma cuidado com o princípio da adjudicação compulsória. Ele não significa que vai contratar com o vencedor. Significa o seguinte, que caso ela resolva contratar, não pode ser com outra pessoa que não o vencedor. Agora que ela é obrigada a celebrar o contrato com ele, tá errado. Muito cuidado com esse princípio, porque o nome dele meio que leva a gente um pouco a erro. Mas você tendo essa atenção aí, é tranquilo, não tem como fazer besteira. Muito bem, então toma cuidado com a adjudicação compulsória, que na minha opinião é um dos princípios mais perigosinhos em prova, mas não tem nada de outro mundo não. Beleza? Vamos continuar fazendo? Vamos lá, vem comigo na tela. Vamos continuar então o nosso treino aí. Olha só. A autarquia estadual pretende adquirir material de escritório para seu departamento de administração, que os distribuirá dentre os seus órgãos, segundo os critérios estabelecidos por portaria do superintendente. Para tanto, bom, o enunciado não falou quase nada demais, né? A. Está, como regra, adstrita à realização de licitação, como procedimento prévio e obrigatório à celebração do contrato. Então vamos lá. A regra é que tem que licitar? É. Professor, eu acho que está certo, mas eu estou com um pouco de medo de falar que é essa. Sim, você tem que ler todas. Vamos ler as outras. Ó. Olha a B. Não está obrigado à realização de prévio procedimento licitatório exigível apenas da administração pública direta? Mentira! A indireta, no caso aqui da autarquia, né, que é o que o enunciado falou, também tem que licitar. A B está errada. C. Está adstrita a realização de prévio procedimento licitatório para todas as suas contratações, em razão do princípio da legalidade. Tá errado, hein? Por quê? Porque há casos que pode ser feita a contratação direta. Lembre-se que há exceções. Então a regra é licitar, mas não é uma regra absoluta. Então, ó, tá errada. D. Pode realizar ou não procedimento licitatório. Decisão discricionária de competência da autoridade máxima da autarquia, em razão de sua natureza jurídica de direito privado. Poxa, mas a pessoa tem que apanhar duas vezes. A primeira, porque não é tipo assim, licita se quiser. Não, a regra é licitar, o que já torna errado. E olha o outro absurdo que a questão disse, ó, a assertiva, que a autarquia é de direito privado, a autarquia é pessoa jurídica de direito público. Então tem dois erros na alternativa D para bisonho nenhum botar defeito. E, a despeito de possuir personalidade jurídica de direito privado, já está errado. A autarquia é direito público. Está obrigada, como regra, à realização de prévio procedimento licitatório, até que sobrevenha lei estabelecendo regime simplificado tal. Esse final aí daria para engolir, mas, cara, quando a gente fala de direito privado, já matou todo o resto. Dessa forma, a alternativa A é realmente o nosso gabarito. Pode cortar e pode vir aqui para mim. Olha só, quando a gente fala de questões de múltipla escolha, você tem que ter o seguinte cuidado. Questões de múltipla escolha, você nunca está respondendo igual cavalo bravo. Você compara as 5 ou as 4 alternativas, né? Depende aí o tipo de questão que você está fazendo. Quando é questão de múltipla escolha, a gente nunca vê a primeira e vai embora. Você compara todas. Porque diferente de questão de certo e errado, a questão de múltipla escolha, muitas vezes, você tem que escolher entre a alternativa mais certa ou, pasme, a menos errada. Acontece, faz parte. Nesse caso aqui, foi uma questão tranquila, que não dava margem para dúvida, mas faz parte, hein? Então o treino é muito importante.
Sempre estude direcionado para a sua banca. Claro que às vezes uma questão de certo e errado, múltipla escolha, independente da tua prova, vale para o estudo. Mas como edital aberto, é 100% foco naquela modalidade de questão e da banca. Beleza? Vamos para a tela, vamos fazer a próxima. Ressalvadas as hipóteses de dispensa e inexigibilidade previstas na Lei 8.666 de 93, a contratação por entes do poder público com terceiros deve ser precedida de... Vamos lá. De licitação no caso de... Beleza, olha essa questão aqui que é diferente um pouquinho. Ó. Serviços. Excluídos os de publicidade quando se tratar de sociedade de economia mista. Cara, sociedade de economia mista tem que licitar também. B. Alienações de bens. Excluídas as vendas de bens imóveis. Não, cara, isso aqui também precisa de licitação. C. Alienações de bens, para vender bens, incluídos os imóveis e serviços, incluídos os de publicidade. Veja bem, até o presente momento a questão estava esquisita, né? Mas a que parece mais certa não é a C? É, por enquanto, ó, faz uma marcaçãozinha nela, porque é que parece mais certa, porque as outras estão tirando coisas da regra geral. Olha a D. Obras e serviços e alienações, exceto quando o contratante for fundação pública. Mentira, fundação pública também precisa licitar, está errado. E. Obras e concessões de serviços públicos, excluídas as concessões de uso de bens imóveis pertencentes a empresas públicas e sociedade de economia mista. Mentira, tem que licitar também. Então, ó, a correta é a alternativa C. Pode vir aqui para mim de novo. Olha só, esse tipo de questão, às vezes é uma questão meio sem pé nem cabeça, né, cara? Você olha assim no primeiro momento e você acha ela meio estranha. Calma, nunca desespere e joga a questão fora. Vai analisando todas as alternativas. Você fala, olha, em todos os casos, ela está excluindo aqui um caso que tem que licitar. Aí você vai na melhor. E essa aqui flagrantemente é melhor, a alternativa C. Isso aqui é uma manha que você vai pegando com o passar do tempo. Beleza? Vamos fazer aqui a próxima então. Vamos lá, vamos fazer a próxima questãozinha. No caso agora a questão 17. Deixa eu só arrumar aqui, peraí. Pronto, vem aqui fazer a questão 17. Olha só o que ela diz, ó, acompanha comigo. A licitação do tipo melhor técnica ou técnica e preço. Então, ó, a gente está falando da melhor técnica ou técnica e preço. Aplica-se para a contratação de serviços de natureza predominantemente intelectual. Poxa, já matou. Lembra que quando a gente tem o técnica no nome, a gente utiliza para quê? Para serviços de natureza predominantemente intelectual. Já matou, mas vamos ver as outras. Olha só, B. A contratação de qualquer tipo de objeto, quando cabível exclusivamente em modalidade de concorrência. Da onde, velho? Tem nada nem parecido com isso. A banca inventou isso aqui. C. A contratação exclusiva de projetos de alta complexidade. Que isso? A gente não viu nada nem próximo. D. A contratação a critério exclusivo da administração pública, independentemente do objeto. Poxa, nós vimos que não é independentemente do objeto. É para atividades de natureza predominantemente intelectual. E. A escolha de trabalho científico-artístico apenas. Não, cara, lógico que não. A está bem na veia que é a alternativa correta. Esse tipo de questão, pega aquele concurseiro que nem leu essa parte. Pode vir para mim. Pode vir para cá. Aquele concurseiro que deu uma boa lida na lei, mesmo que tivesse até um pouquinho distraído, mas se ele leu com um pouquinho de atenção, a única alternativa que ia estar mais ou menos parecida, mais ou menos ainda parecida com o que ele viu na lei, é a alternativa A. Alternativa correta, não tem muito segredo não. Vamos lá, vamos fazer a próxima. Vem comigo, olha a 18. O princípio da vinculação ao instrumento convocatório nas licitações públicas significa que as normas previstas no edital vinculam a todos os licitantes. Então, vamos lá. O princípio da vinculação ao instrumento convocatório significa que as normas previstas no edital vinculam a todos os licitantes. A. Independentemente do que dispõe a lei? Pensa comigo. Mesmo que o edital estiver contrário à lei, a gente vai obedecer ele? Claro que não, né? Ele precisa estar em conformidade com a lei. B. Vinculam a todos os licitantes e a administração pública. Legal, até aqui está correto. Ainda que eivadas de algum vício de legalidade. Cara, se o edital tem uma ilegalidade, claro que a gente não vai respeitar isso aqui. Esse edital tem que ser impugnado. C. Vinculam a todos os licitantes e a própria administração pública. Isso aqui é verdade, até aqui está correto.
prevalecendo inclusive sobre a lei. Isso, o edital é mais forte que a lei. Só lá no planeta, né, dos malucos, velho. Porque da onde que isso aqui? D. Vinculam a todos os licitantes e a própria administração pública. Até aqui tá certo. Prevalecendo inclusive sobre a lei, mas não sobre a Constituição. Cara, nem sobre a lei, nem sobre a Constituição, tá? Lógico que o edital tem que obedecer à lei. E. Vinculam a todos os licitantes e a própria administração pública, desde que não sejam contrárias à lei. Ah, agora ficou legal. Então vincula os licitantes, vincula a administração e lógico que essas regras não podem contrariar a lei. Alternativa E é a correta. Pode voltar para mim de novo. Então, reparou que às vezes a questão parece um pouco sem pé nem cabeça? Cara, uma coisa óbvia. Como que um edital vai violar a lei? Deixa eu perguntar para você, se o edital do concurso vier violando a lei, esse edital é válido? Não, ele não é válido, a gente vai impugnar esse edital. A mesma coisa nas licitações. Então o edital e a carta convite, realmente, eles devem respeitar a lei. Eles devem ser observados, mas antes tem que respeitar a lei. Senão, cara, o negócio não é válido. Deixa eu puxar aqui, só um segundinho. Vamos lá para a próxima... Opa, peraí, deixa eu só arrumar aqui. Aí, vamos lá para a próxima questão. Pode pôr na tela para mim. Vamos lá. Em uma licitação para bens e serviços, ocorreu empate entre as propostas. Considere 1. Produzidos ou prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos previstas em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação. 2. Produzidos ou prestados por empresas brasileiras. 3. Produzidos ou prestados por empresas que investam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia do país. 4. Produzidos no país. Nos termos da Lei 8.666, em condições de igualdade, como critério de desempate, será assegurada preferência pela ordem sucessivamente os itens. Então, ó, você tem que colocar esses itens aqui na ordem de preferência. Então, você tem que seguir exatamente aquela preferência que estava na lei, lembra? Beleza. Então, olha só, o item número 1. Produzidos ou prestados por empresas que comprovem o cumprimento de reserva de cargo, blá, blá, blá. Esse aqui está falando da acessibilidade, né? Da acessibilidade. Acessibilidade é o primeiro? Não, não é não, Thales. Então, se esse não é o primeiro, você tem certeza que esse aqui não é o primeiro? Eu tenho, professor. Então, você já risca fora a alternativa A, porque esse não é o primeiro. Olha o 2. Produzidos ou prestados por empresas brasileiras. Esse é o primeiro item ou não? É nada. Lembra qual que é o primeiro? É o 3, ó. Produzidos ou prestados por empresas que investam em pesquisa. Negativo, também não é o primeiro. O primeiro é esse aqui, ó. É o 4. Esse é o primeiro. Produzidos no país. Se o 4 é o primeiro critério, a gente já elimina a alternativa D e já elimina a E. Olha só a malandragem. Se você não souber mais nada, você já estava chutando entre duas. Agora, repare o seguinte. Olha a B e olha a C. O item 1 e 2. Qual que vem em segundo lugar? É o item 1 ou o item 2? Vamos analisar? O item 1 fala da acessibilidade. O item 2 fala produzidos ou prestados por empresas brasileiras. Opa! Esse item número 2, que é o segundo critério. Dessa forma, correta alternativa C. Vamos ver se bate, ó. Vamos ver se bate. Olha só, o item 3 aqui. Empresas que investam no país. Esse é o terceiro critério. E realmente esse aqui é o quarto critério, que é o último. Dessa forma aí, a alternativa C realmente é a alternativa correta. Faltou o último, que é sorteio, né? Mas nem precisava ter. Nem precisava ter. Então marca aí a alternativa C, que é a alternativa correta. Pode voltar para mim. Pode voltar para mim. Vamos lá. Olha só que legal. Viu como não tem segredo? Só que quando você vai fazer esse tipo de questão, você tem que ter uma cautela para não desistir dela de uma vez. Porque, deixa eu só abrir o chat aqui, só para ver o que a galera está falando. Só um segundinho. Vem cá, vem comigo. Quando você pega esse tipo de questão, às vezes a gente começa a olhar, cara, a gente se embanana todinho, fica desesperado, não consegue resolver. Questão cumprida tem que ter calma. Vai um por vez. Fala, cara, eu não lembrava qual era o primeiro, mas eu lembrava qual era o último. Beleza, você pega o último e vai riscando. E vai fazendo assim, vai eliminando um aqui, um ali, e o negócio vai para frente. O que não pode apavorar.
Só que é muito importante fazer esse treino. É muito importante fazer o treino anterior. Você tem que deixar o caminho já meio asfaltado. Porque a hora que o edital abre, aí já era. O certo é o que você está fazendo agora. Porque se você está estudando agora é porque o edital não está aberto. Então prepara o terreno. Para a hora que o edital abrir, lenha, lenha, lenha. Revisão. Muita gente começa a estudar depois que o edital abre. Nós temos lá milhares de inscritos e tal. Tudo paraquedista. Já era. Você não pode esperar o edital abrir para começar a estudar. E se por acaso você fez alguma prova recente, tomou um ferro, tá meio mal, cara, sacode a poeira aí, levanta e vamos embora estudar. Não dá para ficar perdendo tempo, não. A gente está numa fase em que a gente é bombardeado com informações negativas. Ai, concurso vai acabar. Ai, não sei o que lá. Ai, não sei o que. A gente é bombardeado o tempo todo com informações negativas. Ó, se fecha, se blinda um pouco, acredita em você, acredita no teu sonho e segue em frente. E segue em frente. Você está numa fase na tua vida que é uma fase de tomar porrada mesmo. Porque concurseiro, cara, é feito para apanhar. Não adianta. Você não queira mudar isso agora, isso aqui é desde sempre. Você está numa fase que as pessoas falam que você é burro, ou burra, né? Fala que você é incompetente, que você é incapaz, que você está perdendo tempo, que você está enrolando, que você está enganando sua família, que você... Cara, parece que você sente um lixo enquanto estuda. Eu sei porque eu passei por isso. E o pior de tudo é que às vezes a gente mesmo se sente assim, sabia? Porque eu era muito blindado, cara. Ninguém vem me falar besteira não, que eu sempre fui meio mal criado, sabe? Sempre fui meio arredio. Eu sempre... Só que o duro é que às vezes o que os outros não conseguiam me atingir, eu mesmo me atingi. Eu ficava, puxa, eu não sirvo pra nada, tal. Então, ó, se blinda um pouco para isso aí e, de novo, acredita em você, acredita nos teus sonhos e segue em frente. É o momento mesmo de apanhar e a dica que eu dou é, firma o lombo, recebe a porrada e vai aguentando. Que vai chegar uma hora que tudo valeu a pena. Mas para você chegar nessa hora aí, você tem que pagar o preço. Você tem que se organizar nos seus estudos, tem que se dedicar, tem que fazer pequenos sacrifícios todos os dias e uma hora vai dar certo. E uma hora vai dar certo. Então, não pense daqui 1 ano, daqui 2, daqui 3. Pense daqui 10 anos, daqui 15, 20 anos. O tempo, ó, passa assim, cara. O tempo passa rápido, o tempo passa de qualquer forma. A pergunta é, o que você quer daqui a 10, 15, 20 anos? Você quer ser uma pessoa frustrada, que talvez estudou para concurso e realmente jogou fora essa parte da vida? Ou você quer ser uma pessoa que um dia vai olhar para trás e ter orgulho daquilo que você plantou? Então continua plantando coisa legal, porque a gente colhe sempre que a gente planta. Então continua plantando um futuro bem bonito, que uma hora você vai poder colher ele. Só que se você não plantar uma coisa legal agora, você não vai colher uma coisa legal lá na frente. Não adianta a pessoa querer plantar abobrinha e depois colher morango. Não adianta. O que você plantar é o que você vai colher. Então garanta que todos os dias você esteja plantando coisas legais. E até a fase da colheita é difícil. Até a fase da colheita a gente apanha. Essa fase demora mais para menos para outros, mas todo mundo tem que passar por ela. Aguenta firme o lombo aí, que uma hora vai valer a pena. E tudo que tiver ao nosso alcance, a gente sempre vai estar junto aqui, né? Não esquece de dar o like, você que acompanha o evento. Não esquece também de se inscrever aí no canal do Alfacom, clicar ali no sininho para as notificações, para ficar sempre atento. Siga lá o Alfacom nas redes sociais e quem quiser me seguir também, ó, @Thalios Moraes. Segue lá que eu sempre estou jogando uma questão comentada, uma dica, um resumo, uma mnemônica, tudo relacionado a concurso. Então é uma brincadeira de vez em quando, mas tudo aí para a nossa área de concurso. Valeu? Muito obrigado por estar acompanhando. Presta atenção, não acabou. Ai, só isso? Não, quem falou que acabou? 3 eventos, esse foi o primeiro. Fica de olho na agenda de eventos, tá? Que a semana que vem, dia 23, se não me engano, quinta que vem, nesse mesmo horário, nesse mesmo canal, aqui sempre quis falar isso, nesse mesmo horário, nesse mesmo canal, nós iremos dar a continuidade à parte de licitações. Aí, ó, a gente vai pegar aquela parte que realmente vem absurdamente em prova da Lei 8666. Sempre falo, se a Lei 8666 é a lei do capeta, vamos juntos fazer um exorcismo, acabar com essa lei aí. Obrigadão pelo carinho, obrigado pela confiança, tamo junto. Valeu, galera. Grande abraço, até a próxima aula.